Olá, estamos em mais uma live aqui em homenagem ao Dia do Físico e hoje nós vamos ter a honra de conversar com o professor Joniesso de Araújo da Cruz, docente do campus Araguaína, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. O professor exerce a função, além da sua atuação como docente, ele coordena o curso de pós-graduação do referido curso. Essa live de hoje faz parte da programação do Dia do Físico e é uma parceria entre o IFCE e outras instituições, trazendo entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais. Bom, vamos então começar aqui nosso bate-papo com o professor Joniesso. Vou apresentar um pouquinho aqui o currículo do professor. Então, ele possui graduação em licenciatura plena em Física pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Ensino de Física pela Universidade Federal do Tocantins, professor efetivo do IFTO, como já mencionei no início, desde 2014, coordenador estadual do Tocantins da Olimpíada Brasileira de Física e da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Em 2017, assumiu uma das coordenações da Viva Ciência, Feira Científica e Tecnológica do Tocantins, evento realizado anualmente no campus Araguaína e que reúne dezenas de jovens cientistas e engenheiros do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental. Professor, desde já, muito obrigado pela sua participação na nossa live. E para iniciar a nossa série de perguntas aqui, nosso primeiro questionamento ao senhor é para saber um pouco da sua trajetória de formação, desde a graduação até o seu mestrado, como foi, para a gente saber um pouco do senhor. Olá, bom dia. Novamente gostaria de agradecer ao convite, fico muito feliz por estar compartilhando um pouco da minha trajetória profissional, né, e das atividades que eu venho exercendo aqui no meu campus, né, na área de Física. Bom, eu sou formado licenciatura em Física, me formei na Universidade Federal do Piauí, e depois, em seguida, eu fiz concurso e estou atualmente aqui no Tocantins, já sou professor do IFTO Campus Araguaína há 11 anos. Nesse período também já consegui concluir meu mestrado, eu concluí o mestrado em Ensino de Física pela Universidade Federal do Tocantins, e como foi falado aí no início, além de docente, eu também exerço umas outras atividades aqui no meu campus. Então, eu coordeno as Olimpíadas de Física, atualmente agora eu estou assumindo aqui o laboratório do IFMaker, né? A gente tem um laboratório aqui novo e eu estou à frente desse espaço, estou coordenando as atividades do novo laboratório. Então, eu divido minha vida entre a parte docente e também a parte de atividades externas como essa. Então, professor, dando sequência, nós gostaríamos de saber a respeito do seu trabalho com as Olimpíadas. Como as Olimpíadas têm impactado na vida dos estudantes participantes? Bom, as Olimpíadas de Física, na verdade, é uma complementação, né, do conteúdo. A gente vem identificando que alguns alunos eles possuem uma habilidade especial, né, principalmente na questão de resolução de problemas, porque quando você pensa em Olimpíadas, você tem que imaginar que é uma competição como qualquer uma outra. Então, é necessário que haja uma preparação, é necessário que a pessoa se dedique a realizar aquela prova. E o que a gente tem observado, e a gente tem sempre incentivado isso, é aqueles alunos que a gente vem identificando durante o período letivo, que tem uma certa habilidade com relação à resolução de problemas. Então, a gente faz paralelamente, né, um trabalho ali paralelo com alguns alunos, e foi durante esse meu trabalho, né, com meus alunos, que acabei recebendo o convite para assumir a coordenação aqui do Estado. Então, eu coordeno tanto a Olimpíada Estadual de Física, que é a OBFEP, que é exclusivamente para alunos de escolas públicas, assim como também eu estou coordenando agora a OBF, que essa é uma Olimpíada bem mais aberta, que envolve escolas públicas e particulares. Bom, é um evento bem gratificante, né? É muito bom, você pode ter, durante na aula, você talvez não consiga aprofundar, né? Você queira levar um pouquinho o nível dos alunos, e como você não pode nivelar por cima, né, porque você acaba prejudicando quem tem dificuldade. Então a Olimpíada surge com essa oportunidade, né, de você estar ali podendo trabalhar, se aprofundar mais ali com seus alunos. Então é bastante gratificante, eu tenho colhido bons frutos com meus alunos nessa competição. Pronto. Dando sequência aqui,
A nossa próxima pergunta vai abordar aqui sobre a sua atividade docente. Quais são as atividades que o senhor pode aí nos falar que mais se destacam desde a sua chegada até o Instituto Federal? Quais são aquelas os desafios, enfim, como o senhor nos falaria a respeito da sua atividade docente? Eu sou um professor bastante inquieto, né? Eu não consigo ficar preso só apenas dentro da sala de aula. Então, assim, durante o ano, eu acabo realizando ali, propondo para meus alunos várias atividades. Então, eu também ajudo muito e incentivo muito a realização da Olimpíada de Astronomia, e junto com a Olimpíada de Astronomia a gente realiza aqui uma competição de foguete, que faz parte, né, da Olimpíada de Astronomia, da Bob Fogg. Então a gente reúne aqui escolas do estado, as escolas vizinhas aqui na nossa região, na nossa cidade. Então a gente faz uma competição bastante grande aqui. Ano passado tivemos quase 100 equipes aqui participando dessa competição. Além dessa competição de foguete, eu também organizo uma gincana interna, a gente chama até de Geringonça em Ação. Então a gente propõe para os alunos aí durante 2 meses construir várias geringonças, né? A gente passa como é que acontece isso, e aí a gente coloca os meninos para competir entre si. É bem legal essa atividade que a gente faz aqui no Parque da Cidade. Então a gente faz no parque e fica aberta a comunidade também acaba interagindo com os meninos durante essa competição. Também eu faço, como eu tinha falado também na apresentação, eu coordeno a nossa feira de ciência. A nossa feira de ciência ela acontece anualmente aqui no nosso campus, inclusive com a participação de escolas de outros estados. Bom, é uma feira de ciência bem nos moldes dessas feiras que acontecem nacionalmente, né? Então, inclusive, a gente tem uma credencial da FEBRAS, então, nossos melhores trabalhos a gente acaba encaminhando para a FEBRAS. A gente sempre tem conseguido obter bons resultados na FEBRAS. Nos últimos anos, nosso estado os nossos trabalhos têm sempre ficado em destaque na FEBRAS, a gente tem conseguido bastante premiações. Então, é isso, eu divido minha parte em fazer atividade de extensão, fazer pesquisa, fazer atividade docente. Inclusive, agora, no momento da pandemia, eu estou com um projeto chamado Tocantins nas Alturas. A gente tem feito algumas ações em tudo de divulgar essa parte de astronomia astronáutica, né? Tenho como hobby a astronomia, então eu gosto muito de ficar observando o céu, estudar essas coisas. Então, nesse momento de pandemia, a gente achou bastante oportuno estar fazendo essas ações. Então, a gente tem organizado junto com os alunos lives, né, palestras sobre essa temática aí. Certo, ok. Bom, professor, para finalizarmos aqui a nossa série de perguntas, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ingressando na área da física e que vão passar por algumas dúvidas ao longo da sua trajetória acadêmica e podem ter dúvidas, por exemplo, em escolher uma linha de pesquisa específica. Então, o que o senhor poderia falar para essa nova geração, para os futuros estudantes que vão ingressar aí na área da física? Olha, quem vai andar nessa linha da docência, né, é bastante legal essa questão da pesquisa, né? Às vezes a gente acaba não dando muito crédito, né, até mesmo por falta de tempo, né? Quem está em início de carreira, ele acaba acumulando muitas escolas, muitas aulas, mas é importante você dedicar um pouquinho do seu tempo para essa parte de pesquisa. Os meninos, principalmente se você vai trabalhar com ensino médio, os meninos são muito empolgados quando você apresenta algo que eles possam estar criando, possam estar resolvendo um problema que é seu, ou da sua comunidade, ou da própria escola. Então, o meu conselho, né, é que você não se limita apenas à parte de docência, que você possa estar ali buscando algum espaço, fazendo parceria com outros professores, para estar desenvolvendo tanto projeto de pesquisas como projeto de extensão. Eu acho que isso valoriza muito a nossa atividade como professor e também a nossa área, né? Então, acho que a física é muito mais do que apenas você ficar ali fazendo problemas matemáticos. Acho que a gente tem um universo muito grande aí para explorar. A gente tem várias iniciativas que a gente pode estar fazendo, tanto para pesquisa como para extensão. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a participação de feiras de ciência. Então, eu sou muito apaixonado por feiras, então, sempre que possível, eu estou ali com meus alunos, organizando eles, fazendo alguns projetinhos para a gente estar participando. Então, eu acho que a minha dica é essa, que você não se limite apenas ali às 4 paredes, que você explore o mundo, busque fazer projetos de pesquisa, extensões, que isso vai ser bastante gratificante para a sua carreira profissional. Ok, então aí nós tivemos nosso bate-papo com o professor
Jonierson de Araújo da Cruz, professor do Campus Araguaína do Instituto Federal de Tocantins. A gente agradece a participação do professor e a gente retorna agora aí com o professor Nunes para finalizar essa nossa live de hoje. Na nossa participação aqui, em homenagem ao Dia do Físico. É isso, a gente gostaria de agradecer, né, em nome do Instituto Federal e instituições parceiras, e convidá-lo, né, a participar conosco aí de toda a programação do Dia do Físico, né? Na verdade, a programação é do Dia do Físico, mas ela inicia bem antes, vai iniciar no dia 17 e vai até dia 19. A gente vai ter mini cursos, né? Vamos ter um mini curso de introdução à relatividade geral, mini curso de introdução ao formalismo lagrangiano e hamiltoniano, da mecânica clássica. Para quem dá aula aí, quer melhorar as apresentações, vamos ter um mini curso de como elaborar apresentações excepcionais usando o PowerPoint, né? O ministrante é o professor PhD, professor Júlio Lombal, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Quem já conhece o trabalho dele sabe aí das apresentações magníficas que ele faz, né? E que a gente nem imagina que com o PowerPoint dá para fazer tudo aquilo. Então, fica o convite, né, tanto para participar da nossa programação, quanto dos próximos anos aí, se envolver conosco, né, mais ainda, né, de repente na coordenação do evento também. Então, é um evento que vem sendo organizado em parceria com várias instituições nacionais, né. O ano passado a gente teve participação de 70 instituições, esse ano a perspectiva é que cresça ainda um pouco, né. Então, fica o convite, né, tanto para você quanto para os demais professores do Instituto Federal de Tocantins. Então, repasse o nosso convite para eles, né, para participarem do evento, estar com a gente na organização do próximo, e em alguma parte da programação, de repente entrevistas, nas lives, né. Então, fica o convite aí de uma forma geral, né, para os docentes da área de física aí do Instituto Federal de Tocantins. Então, nosso muito obrigado, né, e até a próxima. Tá, valeu, professor. Agradeço novamente o convite. Eu, quando fiz esse convite, eu dei uma olhada realmente no evento de vocês. São de parabéns, é magnífico, vi o quanto ele é grandioso. E certamente eu vou estar acompanhando, sim. E já também coloco à disposição. Precisando, vocês podem me procurar. Adoro fazer parcerias, então sempre buscando fazer parcerias. Então pode sempre contar comigo.